Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nas redes sociais. Segue aqui, mais uma parte dessa série de mensagens aos Colossenses, dessa carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. E diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Hoje nós vamos falar sobre o povo de Deus. E no sermão anterior, na carta de Paulo aos Colossenses, fomos advertidos pela palavra a deixar as velhas práticas pecaminosas pertencentes ao velho homem ou à velha natureza que foi crucificada com Cristo, em Gálatas 5:20, e a nos apegar à nova natureza restaurada, a do novo homem, que é adquirida na ressurreição com Cristo, que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Nesta explanação, foi possível então ver algumas das práticas que o apóstolo recomendava que abandonássemos. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 8. No sermão de hoje, porém, Paulo nos faz uma nova advertência, mas agora ele nos conclama a que vivamos de modo digno do Senhor, que é Colossenses capítulo 1, versículo 10, apresentando-nos algumas características que evidenciam então a mudança causada pelo agir transformador de Cristo e que qualificam o povo de Deus. Então nós vamos ver a seguir algumas dessas características que dão essas qualidades para nós, povo de Deus. E a primeira delas é: o povo de Deus desenvolve o caráter de Cristo. Versículos 12 e 13 de Colossenses capítulo 3 diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Na versão bíblica revista e corrigida, nós encontramos a expressão revesti-vos. Ao escrever esta palavra, Paulo ele reintroduz a metáfora descrita nos versículos anteriores para expressar a ideia da revolução moral experimentada por todo aquele que teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, em que a natureza velha ela é despida com todas as suas corrupções, como se nós tirássemos uma roupa velha e suja e nos vestíssemos de uma roupa nova, ou seja, nós somos revestidos de uma nova natureza e com todas as suas virtudes. É como se eu estivesse tirando essa roupa velha, suja, e colocando uma roupa nova e limpa, porque essa é a natureza regenerada que deve exibir a imagem de Cristo. Não tem como eu mostrar a imagem de Cristo se eu continuo na minha velha natureza. Então, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 16 a 18 diz: Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. As virtudes então representadas aqui neste texto podem ser consideradas como aspectos do fruto do Espírito Santo, mesmo percebendo que os termos usados não coincidem diretamente com os de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei.
Essas virtudes são qualidades adquiridas através do avanço espiritual do crente, mediante o poder residente e transformador do Espírito, o qual nos infunde, a própria natureza moral de Cristo. Então nós somos incumbidos, nós somos revestidos da própria natureza de Cristo. Nos versículos que antecedem este texto, Paulo ele salientou as exigências negativas da chamada moral do Evangelho. Capítulo 3, dos versos 5 a 9, ele diz: façam morrer, despojai-vos, despive-vos deste velho homem, desta velha natureza. Então, façam morrer, eliminem da vida de vocês aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, estas determinações estão escritas em um tom sério de autodisciplina e do rigor ético, pois o cristão de verdade, aquele que experimentou o lavar regenerador pelo sangue de Cristo, ele não deve, de jeito nenhum, compactuar mais com essas práticas. Essas roupas já não nos cabem mais. É preciso botar fora, é preciso lançar fora, nos despojarmos delas, nos desfazer para sempre dessas roupagens. Sabe por quê? O jeito é renovar o guarda-roupa, com roupas novas, com vestimentas novas, com novos costumes. Versículos 6, 7 e 10. É tempo de voltar-se para Jesus a fim de transparecer o modo de vida que pertence aos eleitos de Deus. Para isso é preciso se revestir diariamente do caráter de Cristo, a fim de que o mundo conheça a salvação através da nossa vida. O segundo ponto importante que nós encontramos neste texto é que o povo de Deus ele reproduz a atitude de Cristo. Não tem como você dizer que você foi lavado, regenerado, transformado pelo sangue de Jesus e não reproduzir as atitudes de Cristo Jesus. Versículo 13 deixa isso bem claro. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A nossa atitude tem que ser conforme a atitude do nosso Senhor. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele faz uma séria e comprometida declaração que envolve sua vida. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa postura declarada pelo apóstolo Paulo leva-o a assumir a responsabilidade pessoal de reproduzir a atitude de Cristo em sua vida, a ponto de terceiros poderem reproduzi-la sem erro ou desvios. Tamanha era a convicção que o apóstolo tinha do caráter de Cristo em si mesmo. Em Atos dos Apóstolos, nós temos um registro muito importante de um fato ocorrido na vida dos primeiros cristãos. Muitos deles sequer tiveram contato pessoal com Jesus antes da sua morte. No entanto, o reflexo de Cristo em suas atitudes era tão grande que lá em Antioquia, em Atos capítulo 11, versículo 23, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe o que isso significa? Que aquelas pessoas de Antioquia, elas viam Cristo nas atitudes e no caráter dos cristãos daquela igreja. Diante disso, meus irmãos, pode-se perceber que é possível o exercício dessas atitudes pacificadoras, à medida em que os cristãos procuram refrear a sua impaciência com uma pessoa difícil e demonstrar um espírito de caridade, de perdão, que eram presença evidente na pessoa e obra de Cristo. A razão e a justificativa para essa atitude de conciliação são as mais sublimes. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O Senhor é o próprio Cristo que mediou o perdão divino. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Algo bem típico de Paulo é o fato de sempre relembrar o sacrifício que Cristo fez, entregando-se a si mesmo
em um ato de salvação, a fim de fornecer o poder motivador para os cristãos transformarem sua amargura em amor que perdoa. Filipenses capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Este texto nos apresenta abertamente o que representa ao povo de Deus o reproduzir as atitudes de Cristo. O povo de Deus que reproduz a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, como Paulo mesmo declarou, fazer morrer, abandona e se livra dessas coisas, das obras da carne, como está lá em Gálatas 5, 19 até o 21, e se apega aos frutos do Espírito, como está em Gálatas 5, 22, 23. Esse processo de mudança na vida do crente é importante, pois o leva a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, como está lá em Romanos 12, 2. Portanto, é preciso reproduzir as atitudes de Cristo para que o mundo conheça a mudança real que só Ele faz em nós e através de nós. O terceiro ponto importante que nós encontramos no texto é que o povo de Deus ele exala o amor de Cristo. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amor aqui é recomendado por ser a maior de todas as virtudes, além de ser também a base de todas elas. O 13º capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, deixa claro que até mesmo o exercício dos maiores dons é algo inútil se não tiver alicerçado no amor. E que dentre as 3 grandes virtudes cristãs, o amor, a fé e a esperança. E Paulo fala que dentre essas 3, a maior delas é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versos 6 a 8 diz o seguinte: o amor não se alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. A excelência do amor como vestimenta distinta do cristão recebe o lugar de destaque conforme poderíamos esperar da parte de Paulo em alguns outros textos também, como em Romanos capítulo 13, verso 8 a 10, que diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ou ainda em Gálatas 5, 6, que diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Acima de tudo, porém, essa expressão aqui que Paulo deixa para nós pode transmitir o pensamento de pôr acima de todas as demais coisas, ou de todas as roupas que você veste, como diz no versículo 12, o amor. O amor é a força unificadora que segura todas as demais virtudes no seu lugar. Dá-lhes a motivação e significado e produz, desta maneira a plenitude do viver cristão. É como se você estivesse colocando uma roupa e se você não coloca o cinto, se você não coloca o acessório que vai dar aquele enfeite, que vai dar aquele suporte, que vai dar aquela beleza à roupa, de nada adianta você se enfeitar tanto. Então o amor é como se fosse esse suporte, é o cinto que segura a roupa, é o brinco, é o cordão, é aquela bijuteria que você coloca, é aquele broche, é aquele toque final na sua roupa que vai dar aquele destaque em todo o seu look. É isso que Paulo está falando para nós. Não adianta você trocar a roupa, você tirar aquela vestimenta velha, colocar uma roupa nova, se você não tem o adorno, se você não tem aquilo que envolve essa roupa e que faz essa roupa se destacar,
que é o amor. No dizer de Hewlett, temos aqui uma alusão elegante aos cintos usados pelos orientais, que não somente era ornamental e caro, mas também era posto em último lugar, servindo para ajustar as demais peças das vestes, unificando-as. O amor dá coesão à vida perfeita ao produzir a comunhão perfeita que deve existir entre os cristãos. O amor é o vínculo que os une num serviço comum, como retratado no texto a seguir de Efésios 4, versículos 2 e 3, que diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O amor é o mais nobre produto do desenvolvimento espiritual. Aquele que ama, paulatinamente se vai tornando semelhante a Deus, sendo inspirado por Ele. O amor resulta do poder do Espírito Santo em habitar em nós. Assim, é preciso estar cheio do amor de Cristo, pois só Ele é capaz de nos fazer enxergar e experimentar o poder de Deus que habita e age em nós. Para concluir, o povo de Deus se torna relevante na sociedade ao se revestir diariamente do caráter de Cristo, com a finalidade de fazê-lo conhecido no mundo através da nossa vida. O povo de Deus também se torna relevante na sociedade ao reproduzir as atitudes de Cristo, para que o mundo conheça e experimente a mudança real que só Ele pode fazer na vida do pecador. E por fim, o povo de Deus se torna relevante na sociedade ao se apresentar cheio do amor de Cristo, pois só Ele é o elo da perfeição. Você faz parte do povo de Deus? Você faz parte agora desta família? Então faça como Paulo nos orienta. Deixe o amor transbordar em sua vida. Deixe o amor de Cristo mostrar para as pessoas quem verdadeiramente você é e o que Ele fez em você. Que Deus te abençoe grandemente com esta mensagem.